infantil hoje, 0 a 12 anos. De 2 a 12 anos. Crianças acima de 12 anos já vão ficar aqui para assistir o culto populoso. Eu vou pedir aos papais que forem levar os filhos, né? Mas você vá, deixa o filho bom. Tem os papais que querem assistir o grupo infantil. O grupo infantil, ó, grupo infantil para criança. Aí as irmãs vão estar lá expulsando você lá em nome de Jesus, você vem para cá. Amém? Por 23, vamos colocar de pé para a leitura, isso. Salmo número 23. Salmo muito conhecido, na verdade, muitos até sabem de cor. Eu estava em um dos meus momentos de tempo a sós com Deus durante a semana, e eu tenho tido o privilégio de ler um livro titulado 50 anos de Esperança, do pastor David Chu. Ele ministrou uma palavra nesse livro, segundo o Salmo 23, e Deus me deu uma percepção tão graciosa, ainda assim, daquilo que ele falou, e me levou a mais alto com Deus. Eu quero compartilhar com você o que Deus falou no meu coração. Amém? Salmo de número 23, versículo 1, diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar num vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Amém. Em vários lugares aqui à frente, quero pedir a todos que estão em pé a poder sentar, não sei quem esteja trabalhando na recepção, o restante já pode recolher as bandeirinhas por enquanto, daqui a pouco você vai voltar. Vamos tomar assim. Mas para quem não está entendendo talvez essa dinâmica desse culto dessa noite, nós estamos na nossa celebração de nossas células e hoje teremos ceia do Senhor, bem como também teremos multiplicação de alguns grupos de afinidade que nós chamamos de G20, que são as nossas células, pois nós somos uma igreja em células trabalhando na visão de cuidar bem e discipular muito bem as pessoas, né? Isso se chama MDA, a nossa sigla de modelo discipulado dos apóstolos. Nós fazemos como os apóstolos fizeram, discipulamos as pessoas uma a uma, cuidamos delas, acompanhamos, tratamos e trabalhamos a igreja na casa. Pois foi exatamente na casa onde Jesus produziu o maior tempo de seu ministério com investimento em pessoas. Nós podemos ver Jesus na casa de Simão, nós podemos ver Jesus na casa de Pedro, nós podemos ver Jesus na casa de Levi, nós podemos ver Jesus na casa de Maria, Marta e Lázaro, nós podemos ver Jesus na casa de Mateus, nós podemos ver Jesus na casa de Zaqueu, nós vamos ver Jesus em vários momentos nas casas trabalhando o caráter, a vida e o discipulado nas pessoas. Nós vamos ver Jesus no relacionamento com as famílias, com a família de Zebedeu e outros. E depois a igreja também, de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a igreja de Cristo no início do seu ministério foi multiplicando poderosamente, porque ela trabalhava no templo e nas casas. Nós podemos chamar uma igreja de duas asas, uma águia extraordinária, uma igreja que trabalhava tanto no templo quanto nas casas, né?
E foi exatamente numa casa, no seu cenáculo, na parte de cima, e diz Atos Apóstolos capítulo 2, que lá depois dos discípulos, os apóstolos orarem, durante bastante tempo, como você já sabe, o Espírito Santo desceu sobre eles, e todos foram cheios do dinamite, aquela palavra quer dizer dinamite, o poder do Espírito Santo veio sobre eles. E depois, várias outras igrejas que você vai ver no decorrer do Novo Testamento, a igreja que estava na casa de Jason, a igreja que estava na casa de Lídia, a igreja que estava na casa de Priscila, e por aí vai. A igreja de Cristo tremendamente multiplicou, porque era uma igreja leve, forte, saudável, com tanque de guerra, que entrava no terreno do inimigo e tirava os cativos de lá. Então nossas células se reúnem em vários dias da semana. Nós temos essas cores que você viu aí, as cores verde, vermelho, azul e amarelo, significando exatamente o coração do MDA, o símbolo, né, que é o nosso ícone, onde tem a igreja universal, nós temos a igreja local, a célula e o discipulado, que é a microcélula discipulado apostólico, o cuidado pessoal. Pastor, não estou entendendo muito isso. Você precisa ver então as terças-feiras, nos rituais do nosso Tadel, que é o treinamento avançado de líderes na escola ministerial, os domingos pela manhã, a Envite, Escola Ministerial Vitória. Olha, entre na vida da igreja e comece mesmo a multiplicar multidões e multidões. O nosso alvo, bem pouco tempo agora para frente, é chegarmos no nome de Jesus a 2.000 membros. Para isso nós precisaremos passar de 200 células. Quantos creem que nós vamos fazer isso em nome de Jesus? Amém? Só depende de você. Diga o seu irmão que a senhora será com você que Deus conta. Vai lá, ministro, profeticamente é com você que Deus conta. Eu digo que ninguém é convidado a estar na celebração dessa igreja à toa. Deus trouxe você aqui essa noite porque Ele vai te usar poderosamente. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20 é o que nós vivemos. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. E fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tenho mandado, e eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. No Tadel mesmo, e hoje pela manhã na escola ministerial, ministrei sobre isso, pessoas perguntando, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Senão o que Deus tem para mim? Diga para o seu irmão, Deus quer que você faça discípulos. É isso que Deus quer para você. Às vezes a gente acha a vontade de Deus para a nossa vida, ficar aqui como dá um Márcio de hoje, aqui tocando teclado, ficar aqui tocando baixo, batendo na bateria, vir cá para frente, pegar o microfone e pregar como eu estou pregando aqui. Queridos, olha, sinceramente, eu troco esse microfone por discípulo. Eu troco esse microfone por discípulo. Se não for fazer discípulo, o que eu estou fazendo aqui à frente? Por isso, na minha casa tem uma célula. Por isso que eu tenho vários discípulos aqui. Porque eu sei que eles vão nascer no DNA de Deus. Eu gosto de brincar com siglas, né? E eu digo que DNA é a divina natureza do Altíssimo. Gente, irmãos, a divina natureza do Altíssimo. DNA. Nós precisamos nascer nesse DNA de cuidado e pastoreio. Deus tem essa natureza. Por isso que o Salmo diz aqui, o Salmo de Davi, que Davi escreve com tanta propriedade, pois ele foi realmente pastoreado, foi cuidado, foi tratado, discipulado. Saul poderia ter sido o discipulador de Davi, mas Saul preferiu perseguir e tentou por várias vezes matar Davi. Isso não é isso que Deus quer. Davi era um rapaz que tinha um relacionamento com Deus tão tremendo, já desde criança, e por isso mesmo Deus escolheu, ungiu como rei de Israel e pode rejeitar Saul. Mas Davi conhecia o que era um coração de pastor, porque ele foi pastor de ovelhas
Na realidade, ele conta duas histórias antes de enfrentar o gigante Golias que estarrece, deixa comigo. A primeira vez no enfrentamento do urso. A palavra de Deus fala que Davi, quando foi contar para Saul como era a sua vida de pastor, ele disse para o rei Saul: olha, Saul, rei, meu senhor, um dia estava pastoreando as ovelhas do meu pai lá na montanha, quando veio um urso. E o urso veio para cima das minhas ovelhas. E eu peguei o meu cajado de pastor, corri atrás do urso, e o urso fugiu, apavorado, para dentro da floresta. Mas o urso fugiu com um homem apavorado. Mas isso aí não é muito, porque, olha, rei, meu senhor, eu estava depois do tempo pastoreando de novo as ovelhas do meu pai, eu mandei para o leão. O leão veio para cima das minhas ovelhas. Eu novamente peguei o meu cajado de pastor nas mãos, corri atrás do leão e matei o leão. Portanto, rei meu senhor, o rei, o Deus que me livrou do urso e também do leão, vai entregar este gigante nas minhas mãos. Meus irmãos, Deus nos chama para ter experiência com Ele. Deus nos escolheu para ter relacionamento com Ele. E por isso que Ele fala que o Senhor é o meu pastor. E eu estava pensando sobre essa expressão, queridas. O Senhor é o meu pastor. E tanto é que aqui se encerra a passagem como um ponto em uma Bíblia. O Senhor é o meu pastor, é uma sentença completa. Eu e você, que somos os filhos de Deus escolhidos para militar, ou seja, para lutar, para trabalhar por Deus, para multiplicar multidões, para cuidar muito bem das ovelhas do Senhor, porque nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados do Rei. Nós fazemos parte, nós somos escolhidos para fazer parte da família mais extraordinária e maravilhosa, que é a família de Deus. Diga para os irmãos assim: você é privilegiado, Em João capítulo 1, versículo 12, eu garanto para você que vocês são privilegiados, pois a palavra diz assim, ó: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, temos o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos os privilegiados. É só receber Jesus na vida como Senhor e Salvador, tornar-nos ovelhas de seu rebanho. Se Davi, queridos, foi tão querido e tão amoroso, tão profundamente dado para cuidar das ovelhas, imagina o próprio Senhor cuidará de seu rebanho. Se Davi fez um urso fugir apavorado, se Davi matou um leão por causa das ovelhas, o Senhor é o nosso pastor. O que Ele não fará por nós? A Bíblia fala que se Deus é por nós, quem será por nós? Aquele que não poupou, diz o livro de Romanos capítulo 8, nem é seu próprio filho, mas se entregou por amor a nós, para que nós pudéssemos ser filhos com Ele, uma geração enorme, uma multiplicação tremenda, uma família extraordinária. O que Ele nos dará também com Ele em glória. Eu quero que você faça uma reflexão comigo aqui agora do privilégio que é você ser ovelha do próprio Deus. O Senhor é o pastor. Primeiro, quero salientar esse privilégio. Nós podemos falar que é uma honra, que é uma bênção extraordinária. Por isso mesmo que o próprio salmista Davi fala aqui: nada terei falta, porque é Ele que é meu pastor. Enquanto Ele é meu pastor, Ele vê Ele passar, Ele me faz repousar, Ele conduz as águas tranquilas, Ele restaura o vigor, Ele me guia nas veredas
Ele não só cuida de você naquela ideia que alguns têm acerca de Deus, e que Ele vai cuidar de você à distância. Deus não é um deísta inconsequente que vai criar a humanidade e lançar a sua própria sorte para que ela possa se virar, como alguns dizem. Alguns têm uma ideia de Deus equivocada nesse sentido, que Deus criou o mundo, a sua própria sorte. Realmente Ele é o Criador, mas que Ele deixou a cargo da humanidade, a cargo da influência e do destino. Não, meus queridos, o nosso Senhor é o nosso pastor, Ele está conosco. Mateus capítulo 28, verso 20, Jesus deixou-nos a certeza inequívoca: eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Se tem uma coisa que Deus não faz com a sua palavra, Ele diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Nós temos a certeza inequívoca, nós temos esta, irmãos, nós temos esta promessa cumprida: Ele está conosco. Querida, há mais uma outra promessa: Jesus não estiver dois ou três reunidos em meu nome, eles vão ver. Jesus está aqui, Jesus está lá na sua cela, Jesus está no seu templo a sós com Deus. Pois se há TSD, é porque está ali alguém a sós com Deus, está ali o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e você profundamente ligado a Ele. Nós temos o nosso ministério discipulado, não é você e o seu discipulador. E não esqueça, Ele está ali, porque dois ou três está Ele nele, o Espírito Santo também está. E hoje Ele está aqui nessa noite. Vamos correr para Ele. Não tenho intenção, queridos, nunca sonhei em ser grande orador. Não é esse o propósito aqui. O propósito aqui é nos tornarmos tão apaixonados pela presença do Senhor, tão dados ao cuidado ao pastor Rei Cristo, que venhamos a rasgar os nossos corações, não somente as nossas vestes, mas nos entregar, abrir o coração para Deus, sermos transparentes no Senhor, para que o cuidado dele se estabeleça na nossa vida. Ele é o nosso cuidador, Ele é o nosso pastor. E sabe, Deus me falou algo mais acerca dessa questão do cuidado de pastor. Eu já repetidas vezes, quando prego em João capítulo 10, quando fala que Jesus é o bom pastor, e o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. As ovelhas escutam a sua voz, ele as chama pelo nome, e elas têm reconhecido, e ele as conhece. As ovelhas ouvem a sua palavra. Tremenda essa passagem. Mas tem uma coisa que Deus faz conosco, queridos, é cuidar, e cuidar dela. A palavra diz que os olhos do Senhor, também no Apocalipse, estão sobre os homens, descortinando, ou seja, não há nada que fique encoberto. Diga seu irmão assim, sua irmã, Deus está de você. E você pode pensar assim: não, está de olho em negócio feio. Ih, rapaz, coisa apertou. Não, mas Deus não está de olho em você para te condenar. Não. Quem hoje está com o dedo apontado acusando é o diabo. Ele é o acusador de muitos. O nosso Deus está de olho em você porque Ele quer te aconchegar. Nosso Deus está de olho em você porque Ele quer te pegar no colo. Nosso Deus está de olho em você porque você tem uma sinalização para Ele, porque Ele quer tratar as suas feridas. Nosso Deus está de olho em você, Ele quer também curar todas as suas enfermidades e sarar todas as suas dores. Ele está de olho em você porque Ele quer socorrer nas suas necessidades. Ele quer lhe amparar quando ninguém o socorre. Ele quer cuidar de toda a sua vida, mudar a sua história. Ele
fazer um multiplicador de multidões. Eu quero saber isso também de você. Sabe, queridos, nosso Deus não está hoje de olho nas pessoas para as condenar, para dizer para você: você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. Ele não está de olho em você para tirar o que você tem, nem a condená-lo acerca do que você está praticando. O que Deus está hoje de olho em você, Ele está lhe amando, está promovendo socorro para a tua vida, quer uma nova vida para você, e para isso Ele morreu na cruz, de braços abertos, diz: Pai, perdoa-os que não sabem o que fazem. Mas Ele não ficou de braços abertos na cruz, Ele desceu da cruz e disse: Vem, benditos de meu Pai, possuir para vós o reino que está preparado. Deus nos chamou, queridos, para pegar uma mensagem de amor, para manifestar o seu cuidado. E aí eu quero dizer para você que Deus te ama tanto, mas te ama tanto, que Ele nos deu uma estratégia, Ele nos ensinou como fazer. Ele disse para nós que um lugar onde nós vamos cuidar bem das pessoas é em casa. E por isso nós temos muitas células, e por isso nós temos muitos discipuladores, e por isso nós queremos que você se torne um discipulador para cuidar também de outros. Nós sonhamos que todos vocês aqui, nós temos quase 200 pessoas aqui hoje, né, que enfrentaram o frio, saíram da sua casa, não estão se importando com o que está passando na televisão, não estão se importando com a política. Nós estamos dedicados e amantes somos do Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós, e nós queremos como Ele, e multidões de pessoas, inclusive você, seja também considerado filho abençoado, uma filha abençoada do Senhor. Olha, queridos, que Deus nos ama tanto. Eu acho tão fantástico isso, que Ele nos deu os nossos discipuladores, Ele nos deu os nossos líderes de células, Ele nos deu os nossos líderes de rede, os nossos pastores dessa igreja. Ele nos deu o pastor Gildo, meu discipulador. Ele nos deu o pastor Honório, meu irmão e meu pastor de todo o coração. Ontem eu estive com ele. Foi tão gostoso. Um abraço ao meu pastor. Deus me deu o pastor Marco Aurélio. Eu deixei com ele, fui beijar o Marquinhos, casando ontem. Olha, gente, fazer 4 cerimônias. Marquinhos teve no meu escritório como pastor. Eu quero muito que o senhor seja testemunho do meu casamento. Olha, o senhor vai fazer 4 civil. Olha que lindo isso. Só relacionamento que faz com que nós venhamos a ser família. Não somos perfeitos, porque perfeito é nosso Senhor, e Ele está fazendo com que nós venhamos a crescer e perseguir a perfeição por meio da santidade. Não é? Isso é a nossa meta. Depois de fazer discípulos, Ele é servo santo, como Ele é santo. Para isso nós estamos aqui, para adorar nas belezas da santidade. Lá no livro dos Hebreus, a palavra de Deus fala, né, que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando é que nós encontramos santificação, queridos? Quando nós estamos sendo discipulados, quando nós estamos sendo tratados, quando nós estamos sendo cuidados. É fantástico isso que Deus está fazendo aqui nessa igreja. Deus tem levantado pessoas com tanto coração, tanto amor, e eu fico olhando, meu Deus, que maravilha, que bênção, que o Senhor levantou essa pessoa, que o Senhor levantou esse meu discípulo. Ele vai na casa das pessoas, vai lá ministrar um estudo, vai lá acompanhar durante o dia como é que está seu tempo a sós com Deus, vai fazer aquela visita. Sabe por quê? Eu gostaria de chegar na casa de todos vocês, eu gostaria de estar com todos vocês, mas eu sou limitado, não consigo. Mas Deus tem nos dado pessoas, líderes maravilhosos, que têm feito um trabalho no Senhor, e é você, faz parte disso também. Deus está levantando o seu coração um amor para abrir a célula da sua casa, para abrir a porta do seu lar, ali seus vizinhos de cima e de baixo, do segundo apartamento, do sua residência de frente atrás. Deus está comovendo os nossos corações. Nós estamos experimentando, queridos, um avivamento, uma chama viva dentro de nós, e nós
nós queremos, em nome de Jesus, que todos conheçam a alegria e venham viver a prosperidade do amor de Deus. Quem dera, se você hoje já tivesse pleno desse amor do Senhor, mas como eu sonho com isso. Repita comigo assim: Deus não me trouxe aqui. Deus não me trouxe aqui ao acaso. Ele tem uma obra extraordinária na minha vida. Levante sua mão aqui, glória a Deus. Glória a Deus. Pela fé, querido, em nome de Jesus, eu ministro na sua vida, eu vejo você multiplicando muitos discípulos. Pela fé, eu vejo na sua vida, no nome de Jesus, não só multiplicando muitos discípulos, não, mas sendo abençoado na colheita em 30, 60 e 100 anos. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: quando nós damos, nós vamos receber de volta. Dê e de volta você terá, medida recalcada, sacudida e transbordante. Eu quero contar para você rapidamente aqui um pouquinho da minha história. Porque não adianta eu falar as coisas sem que você entenda o que Deus fez comigo. Pastor Miguel e o Jornal estão aqui. Pastor Miguel saiu do estado de Minas Gerais em 1976. Eu tinha acabado de fazer 6 anos. E eu lembro que quando meu pai trabalhava na siderúrgica Belga Mineira em João Levante, lá em casa foi feita uma festa de aniversário, mas era uma festa de despedida, que a igreja de Rio Piracicaba, ali um pouquinho para cima de Bela Vista, de Minas, João Levante, para cima de Santa Bárbara, onde eu morava, foi lá em casa para fazer a despedida. E nós sabíamos que estávamos indo para uma terra que era difícil, diferente. Meu pai largou o emprego, tudo para vir para cá, mas tinha um desejo no coração que quando chegasse aqui, ele iria abrir igrejas. Nós seríamos a ponta da multiplicação da igreja. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós viemos para a cidade da Serra em 1976. Eu lembro que quando eu passei descendo da rodoviária, nós atravessamos a ponte, aquela segunda ponte que não existia, já existia, né? A segunda ponte não, a ponte, 5 pontes, a segunda ponte não existia. Nós passamos por ela e eu vi aquele mar, assim, né? E eu não sabia que era mar, não. Eu fiquei olhando aquele negócio, nossa, engraçado, parece uma foto grande. De noite, tudo tranquilo. E Deus nos trouxe para a região da Serra. O pastor Miguel foi morar, minha família, em Chacaraparregal. Quem é Chacaraparregal? Pois é, não mora lá. Por isso que aquele bairro é abençoado, vai ser por lá, hein? Brincadeira, gente, abençoado, que Deus abençoe. Nós moramos lá, e de lá nós começamos a visitar as igrejas, e Deus nos levou a abrir uma igreja dentro da zona de Meretrício. Uma igreja no bairro chamado São Sebastião, Carapeba, que já vai falar nesse lugar, né? Lá dentro mesmo, o centro espírita foi fechado. Eu lembro que nós entramos, poucos dias atrás, eu contei aqui, né? Nós entramos pela primeira vez no centro espírita, ainda tinha as galinhas mortas, sangue na parede, e eu era novinho, mas nós oramos a Deus para repreender aqueles demônios. Meu pai, né? Um homem de Deus, uma jornada de muita oração, até hoje é. Vai lá atrás, levanta a mão aí, a senhora mais bonita da igreja, vai lá. E aí, oramos, e Deus foi nos dando, queridos, as vitórias. Passamos tempos, o diabo tentou matar meu pai, e ele passou por um período muito difícil na vida. Depois ele pode contar a história para vocês. Muitos anos afastado por causa de um acidente gravíssimo, depois do culto. Ele foi estava na igreja, nós estávamos iniciando a igreja lá em Nova Carapina, e ele foi para o trabalho de bicicleta e ele sofreu um acidente enorme, muito sério, 21 dias de coma. Nós achávamos que não ia voltar mais, e
e dali ele deu uma arrependida porque foi muito grave. Mas Deus não perdeu o propósito dele com a minha família. Porque nós voltamos a iniciar a igreja Batista Betel em Porto Canoa, igreja de Serra Dourada, que hoje lá está lá a igreja Paz e Vida, a igreja Batista Betel em Porto Canoa, a igreja Batista Betel em Barcelona, igreja Batista Betel em Pitanga, todas elas Deus foi nos colocando e fomos abrindo. Eu mesmo cheguei a liderar a igreja Batista Betel em Carapina, hoje uma grande igreja, durante alguns meses. Taquara, e trabalhamos em várias regiões até o dia que Deus falou comigo: lá de novo que você vai trabalhar. E nos mandou para morar aqui em Campos Verdes. Aí a Ela já estava comigo. Disse: agora trabalhando, então vai. E Deus nos colocou nessa região. Quando eu falei que iríamos abrir uma igreja por aqui, alguns filhos me falaram: você é louco, aquela região nunca vai a igreja para frente, é um lugar difícil. Mas o Senhor estava nos pastoreando, Ele queria, Ele quer, Ele tem um grande plano para essa região. Quando aqui era tudo mato na frente, ninguém dava nada por nada, morria um aqui de manhã e outro de tarde também. E tem algumas ovelhas aqui que sabem disso, né, Raquel? A Raquelzinha trabalhava na padaria. Quando nós iniciamos a igreja na esquina, toda vez que eu ia comprar pão, eu falava de Jesus para ela. Queridos, o trabalho com ovelhas é um trabalho de anos. Não é um trabalho que vai dar resultado de um dia para o outro. É um grande investimento de amor, um grande investimento de cuidado, de oração. A Raquel depois foi para as Minas Gerais e disse: meu Deus, como você está bonito. Não. Ela falou: pastor, vou embora. Tem certeza? Tem. Mas graças a Deus ela voltou com eles. Entendeu? Então Deus é fiel, sabe de todas as coisas. Mas Ele diz: olha, hoje, qual é o nome da pessoa que está falando assim? Você faz parte desse grande projeto de Deus. Há bem pouco tempo, queridos, nós passamos aqui por um grande balançar da árvore. Sabe o que é balançar na árvore? Deus balançou a nossa árvore que eu achei que ia pegar, né? Chegou até pegar um pouquinho, mas eu achei que ia partir o tronco. Mas eu lembro do momento mais difícil, cadê o pastor Miguel? Meu pai, que é meu discipulador, mesmo desde criança, junto com ele, falei: pastor, pai, a coisa está muito difícil. Ele falou: meu filho, Deus nos plantou aqui, não foi para desistir, não. A coisa pode ser difícil, mas Deus vai virar nossa história. E eu orei com ele, nós oramos juntos, depois eu e a Ela, eu e o irmão Jonadab, depois nos reunimos. Deus vai virar nossa história, porque fomos nós quatro iniciando essa igreja. Deus vai virar nossa história. E queridos, hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos batendo na casa dos 150 pessoas. Nós chegamos a ter menos de 30. Menos de 30. Diga para a pessoa que você fala assim: você é parte desse projeto. E eu estou vendo cada rostinho maravilhoso que Deus tem lá de volta. Alguns tinham até esquecido de nós, mas nós nunca esquecemos de orar por vocês. Senhor, traz de volta as pessoas que estão conosco. Eu tenho orado assim: Senhor, aqueles que já têm 10 anos que passaram por aqui, porque em agosto agora nós vamos fazer 14 anos. Mas Deus tem colocado um projeto para mim, no meu coração, que nós vamos chegar a 15 anos de ministério aqui, igreja aberta, vamos ter 1.500 pessoas. Eu digo: irmão, Senhor, você vai trabalhar. Não precisa fazer muita coisa. Se em 2 anos cada um de nós, vão ser 50 pessoas, não vão chegar a 1.500. Temos 2 anos para chegar a 50. Só a sua família tem mais disso. Quem tem uma família de 1.050 pessoas vai com ele? Ninguém, não tem mais 50 família. Brasileiro tem agora, filho. Só a minha casa foi 8. Hein? Só a minha casa foi 8. E eu tenho certeza, no nome de Jesus, que Deus vai multiplicar multidões.
vamos correr para a nossa célula, porque eles vão nos ajudar. Nas nossas células tem gente arrumando emprego para os outros, tem gente colocando você na empresa deles. Olha, queridos, a célula é o nosso cuidado, o Senhor é o nosso pastor, nada te faltará. Mas às vezes eles estão podendo perder as oportunidades, né? Alguém um dia às vezes falou que a oportunidade é careca. Se passou, você não segura pelo cabelo, não dá. Passou, você é isso, não. Vai embora. Você tem que segurar logo. Às vezes tem que dar uma oportunidade. E a gente não pode perder as oportunidades. Não podemos perder as oportunidades. Quantas são as oportunidades? O Senhor diz assim, olha, de nada você vai ter falta. Porque, pastor, agora veja, pastor que é pastor tem pasto verdejante. Pastor de ovelhas não é negligente disso. Um pastor de ovelhas, para que as suas ovelhas sejam cuidadas, ele pode andar às vezes meses e meses atrás de um bom pastor. A palavra de Deus fala que uma vez os filhos de Jacó estavam pastoreando as ovelhas, e eles foram andando atrás de pasto, foram andando atrás de pasto, e a própria Jacó não sabia onde estava. Mas o pastor de ovelhas que sabe cuidar bem daqueles que trabalham com ele, pegou um supervisor. O nome do supervisor é José. Ele disse assim: José, vá atrás dos seus irmãos, descubra onde eles estão e me disse como está o rebanho e como estão eles. Olha que lindo isso. Porque ele não vai, pastor não ama as ovelhas, aqui não era o tratamento. E José foi atrás dos seus irmãos e foi perguntando porque o supervisor atrás, é cuidado, diga comigo, cuidado. É ir atrás, é não abandonar ninguém, é não perder de vista, é não perder de vista. Talvez algum de vocês possa falar assim, mas poxa vida, o pastor nem sabe quem sou eu, lugar cedo, eu conheço você. E eu vou no seu líder de célula, vou no seu líder de área. Perguntei aí como está a fundamental, como é que está aí. A pastora ainda vai com relação às mulheres, eu vou com relação aos homens. Nós vamos lá pontuando. Tem supervisão, cada um dá conta, os nomezinhos lá. O Senhor cuida de você, Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Sabe o que Deus quer para você? Além de te guiar a pastos verdejantes, Ele quer te conduzir a águas tranquilas e restaurar-lhe o vigor. Conduzir a águas tranquilas, quer dizer, alimentado do Espírito Santo. Conduzir para que você tome e encha-se do Espírito Santo. Te leva às águas. Na Bíblia, as águas representam o Espírito Santo. Diga ao seu irmão assim: ó, Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Águas e águas e águas. Aleluia. É muito lindo isso. E há um detalhe aqui, que quando nós somos pastoreados pelo sumo pastor Jesus, somos bem cuidados, Ele restaura o nosso vigor. Pode ter os dias, podem vir dias difíceis, podem vir lutas, e elas nunca deixarão de ir, e nunca dias difíceis irão acabar. A diferença, queridos, é que nós estamos alimentados das águas tranquilas. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, alimentados do Senhor, olha, queridos, o vigor é nos restaurar. Vamos cheio de músculo, mas cheio do Espírito Santo. E aí, quando o nosso inimigo, o destruidor das ovelhas, vem contra nós, aquele que vem para matar, roubar, destruir, como diz João 3,10, que é o ladrão, ele vem com toda a fúria, nós vamos contra ele no nome do Senhor Deus dos exércitos. E como diz o rei Davi, se nós não formos assim, entenda, se eu não vencer uma pedra, eu vou vencer aquele gigante de unha. Se eu não
arrancou a cabeça do gigante, enfiou na ponta da espada e louvou o nome do Senhor. O diabo vem, queridos, contra nós, mas ele vem para cair. Quando nós somos pastoreados e cheios do vigor do Senhor, nada pode nos deter. Nada pode nos deter. Para finalizar, diz aqui: guia-me nas veredas da justiça por amor do Senhor. Eu gostaria que você colocasse o pé, assim, por gentileza. Guia-me nas veredas da justiça. Ou seja, queridos, ele guia nos caminhos. Podem ser caminhos difíceis, podem ser caminhos penosos, porque as veredas da justiça, elas não são largas, elas são estreitas. A vereda da justiça é um caminho difícil, não é um caminho facilitado, porque a justiça de Deus, ela é manifesta na sua palavra. Ela é manifesta na sua palavra. A vereda da justiça, queridos, só salientar para você não ir embora, que hoje ainda tem ceia, Senhor, né? A vereda da justiça, meu querido, ela é uma palavra de Deus tão assim maravilhosa, porque ela nos leva a suplantar o pecado, vencer o desejo da nossa carne. Quando eu ando na vereda da justiça, ele diz: eu estou para além do domínio da carne, eu estou direcionado pelo Espírito Santo, eu estou direcionado na palavra, fundamentado nas Escrituras. E aí sabe o que vai acontecer? Não vai ter ninguém, não vai ter ferida, não vai ter nada que vai nos afastar do Senhor. Ao contrário, nós vamos estar tão ligados ao Senhor, que nós vamos entender que tudo quanto Deus está promovendo é para o nosso bem. Repita para mim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então diga a pessoa que está sozinha, para você mesmo, que Deus te ama. Tudo que está acontecendo é para o teu bem. Tudo que Deus está fazendo é por amor a você. Eu já vi pessoas reclamando que estão enfrentando lutas e privações, não agradeçam ao Senhor, mas é por você. Um dia desse eu fui impedido de um determinado lugar. No primeiro momento eu comecei a ficar chateado: puxa, não deu um milagre. Você falou comigo assim: você não foi para eu te livrei. Eu falei: Senhor, é mesmo, né? Poderia ter tido um acidente na pista, eu livrei você. Uma vez, queridos, eu estava vindo do sul do estado, se não me engano, era Mimoso do Sul. Na arena eu tinha um Monza preto, isso tem muito tempo, né? Monza, mas só para você ver como Deus nos livra. E eu ainda na minha própria fita, tinha uma fita. Me chama de velho. Eu estava ouvindo uma música muito linda. E eu olhei pela janela, estava assim o sol descendo, já era por volta, quase 17 horas. Do lado esquerdo ali, mais ou menos um pouco antes de Guarapari, quase chegando naquela fazenda que toma conta de cavalos de São Miguel. Eu olhei para a esquerda assim, e aí estava uma chuvazinha bem fininha, assim, com sol, com chuva, né? E eu lembrei quando eu era criança: sol com chuva, casamento de chuva. Chuva com sol, casamento espanhol. Aí eu falei assim, eu ouvi aquela música do Jesus, que lindo. Se o Senhor voltar agora, olha, eu queria minha mente: se o Senhor voltar agora, eu subo com o Senhor. Ah, Senhor, que maravilha. Que tarde linda para o Senhor voltar. Eu virei os olhos para Cristo, meus amados. Depois de uma lombada com duas carretas, uma de frente, uma do lado da outra, e uma na segunda. Na hora que eu vi aquela cena, eu falei: eu morri. Joguei o carro no acostamento, e eu não sei quem se assustou mais, se eu ou o motorista cegonha, mas eu sei que ele freou e eu vi aquela
fazendo um eco do lado de fora e saiu lambendo o acostamento daquelas rodas para cima. Um daqui na parede lá de trás eu vi ela fazendo isso. Quando chegou mais ou menos ali, a irmã que está de amarelo, eu falei assim: agora eu estou morto. Mas falei: Deus, tem misericórdia de mim. Fechei os olhos e falei: Jesus, gritei alto. Passado um instante, eu não sei se eu passei pelo meio da carreta, eu não sei se a carreta passou por cima de mim, eu não sei como, mas tinha alguém batendo na minha janela. Eu não ouvi nada, só olhava assim. E a pessoa bateu. Aí, ainda ganha. Solta o acelerador, porque o carro estava levantando fumaça no motor. Porque ao invés de frear, você metia o pé no acelerador. E aí, ao mesmo tempo que metia o pé no acelerador, me frear. E o carro ficou parado. Não estava no encostamento, estava em cima da graminha assim, do outro lado do precipício. Pessoas paradas, vários carros parados. O camarada bateu: vamos atrás daquele maluco, nós temos que pegar aquele homem assassino. Assassino quem? Eu estou vivo. Jesus, obrigado, estou vivo. Aí ele em casa vai saber disso. Aí eu estava assim, em choque. Aí outra pessoa falou assim: olha, dirige até ali o posto do Tigrão, para, toma um café, lava o rosto, bebe uma água. Eu nunca vi acontecer isso, eu nunca ser correr. Mas eu tenho certeza disso, que Deus tirou o meu carro, colocou no acostamento, a carreta passou, eu passei no meio dela. O importante é que eu estou aqui hoje compartilhando essa verdade de Deus com você. Nada me voltará a deitar em paz em passos verdejantes, guia-me a veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ela não irá me alcançar. Sabe por quê? O salmista diz: porque tu estás comigo. Eu quero orar com você, que precisa da companhia de Jesus, que precisa deste pastoreio, que precisa dessa relação de pastoreio com Jesus. Porque Deus tem experiências tremendas para você. Ele não lhe trouxe aqui essa noite à toa. Ele trouxe a noite para dizer para você: não esqueci de você, eu sou o teu pastor. Talvez você está fragilizado ou fragilizada, querido ou querida, foi abandonado em outros lugares, alguém que você confiava deixou você em uma situação difícil, foi ferido em alguma outra igreja, ou está chateado ou ferido em alguma outra situação de sua vida, está se sentindo sozinho, abandonado, solitário e até em depressão. Mas Jesus está falando assim: eu tenho uma história para você. Eu sou o pastor que vai cuidar da sua vida. Em nome de Jesus, queridos, nossa igreja nessa noite representa este pastoreio de cuidado da sua vida. Sai do lugar e vem aqui à frente enquanto nós adoramos o Senhor. Eu quero orar com você, eu quero te dar um abraço, orar na sua vida e te dizer: Deus não esqueceu de você. Ele preparou essa noite para você, porque Ele tem que cuidar da sua vida e te ama. Em nome de Jesus, venha aqui à frente, corra no Senhor. Não importa como você está, o que Deus está querendo é a sua vida. Em nome de Jesus, pode vir. Não demore. Não deixe para semana que vem. Não deixe para ano que vem. É a tua vez. É a tua hora. É a hora. O Senhor é conosco. E nada me falta. Oh
posso te tocar. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te de coração aberto para o Senhor, busca o Senhor, Deus, renovação de vida, restauração do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nova história ser escrita, nova vida do Senhor. Não perdemos, Pai, em nome de Jesus, o foco do Senhor. Vimos uma vida em Ti, no nome de Jesus. E toda sorte de bênção espiritual em Cristo nosso Senhor, Senhor, lhes multiplicar, no nome de Jesus.